Vamos precisar, acima de tudo, de um espírito inabalável de união, com um pensamento fixo no futuro. Conforme eu tinha dito há tempos atrás, eu volto aqui a repetir que eu auguro bons tempos para Moçambique, porque Moçambique está a ser aquilo que nós chamamos de um exemplo, primariamente para Angola, depois para a África e depois para o mundo, porque aquilo que está a acontecer em Moçambique é a primeira vez na história do mundo que nós vimos líder da dimensão do Venâncio Mondlane, do presidente, até permita mais uma vez corrigir aqui, do presidente Mondlane, a fazer essa perspectiva de organizar o povo de forma ordeira numa série de sucessivos programas que visam restaurar a consciência social do povo moçambicano em prol do ideal comum. Isso é fantástico. Na história do mundo não existe um outro acontecimento com tamanha relevância e com tamanha abrangência. Portanto, isso é extremamente importante. Acredito que todos os países africanos que ainda são vítimas desses processos das independências falsificadas devem prestar muita atenção a Moçambique e aprender com aquilo que se passa em Moçambique. O que eu vejo aqui, alguns pontos que eu gostaria de apresentar, e eu sei que serão pontos cruciais, é que primariamente é preciso olhar para a questão da educação e para a questão da cultura. Nós não podemos separar a educação da cultura, porque a cultura em si é o modelo de organização social, organização política e organização econômica. As grandes economias são, na verdade, um produto da cultura, da articulação cultural. Assim como a política é um produto inabalável da tradição. Portanto, a educação é em base à cultura, a própria manifestação ativa da cultura é a educação. A educação está dentro da cultura. Portanto, eu acredito que é preciso para sairmos dos espaços dos Estados coloniais, sairmos dos espaços da francofonia, lusofonia, anglofonia, porque, na verdade, são representações daquilo que é a contínua perpetuação dos modelos coloniais. Os modelos coloniais sustentam a narrativa dos benefícios da própria colonização e, de certa forma, acabam por dar vantagem às ex-potências coloniais. Eu costumo dizer que nós não precisamos de nos fechar para o mundo. Nós vamos continuar a dialogar com o mundo, mas há uma necessidade muito grande de, em qualquer mesa de discussão, os nossos interesses estejam postos em primeira mão. Nós vamos para as mesas de negociação discutir os nossos interesses. E isso deve ser prioritário, porque nós perdemos a capacidade de discutir os nossos interesses, porque o Estado colonial tem sido sustentado de várias formas pela própria cultura colonial, que é a base operacional do Estado colonial, e eu costumo dizer que o Estado colonial é a última trincheira ativa do próprio colonialismo. Portanto, enganemos-nos muitas vezes quando nos dão essas titularidades de lusofonia, PALOP, CPLP. Na verdade, é a continuação da manutenção, ok, de todas as narrativas com relação aos benefícios do próprio colonialismo. E é sobre isso que nós precisamos lutar. As nossas escolas, elas precisam de mudar. As nossas instituições, elas precisam de ser invocadas pela cultura, porque cada nação é uma nação, e cada nação deve ter como base a sua cultura. E a sua cultura deve ser a base de invocação das próprias instituições. Nós esquecemos muitas vezes de fazer esse retrô, essa virada para a gente começar a definir o que é um Estado africano. Até os nossos Estados não são Estados africanos, infelizmente, são emanações da vontade colonial até hoje. A forma de operacionalidade, eu acho que isso foi muito bem esmiuçado aqui pelo Dr. Willington, né? Que tenho muita estima, e também pelo Jerônimo Cissa, que esteve aqui a fazer uma apresentação fantástica sobre essa questão. Portanto, o que eu pretendo aqui dizer é que nós precisamos de olhar para a cultura como elemento de restauração dos nossos valores, precisamos de olhar para a educação, ok? E precisamos de olhar para o desenvolvimento orientado com as bases culturais, orientado às bases culturais. E como é que isso se processa?
erguendo instituições que obedeçam aquilo que são as nossas matrizes, erguendo instituições que dialoguem com as nossas vontades. E é justamente aí que reside o grande poder. Certa vez eu disse que Venâncio Mondlane estava a fazer um trabalho tão importante que era a devolução do poder popular. Nós sabemos que o poder popular foi basicamente retirado da mão dos povos quando se criou a noção da partidocracia, que permitiu que os Estados coloniais emergissem dentro de um espaço partidocrático, em que os partidos tinham total poder de definir as relações sociais, as relações culturais, a vida social, a vida pública e também a vida econômica. E é por via desta mobilização que foi feita que nós entramos num novo espaço de escravidão. Há uma continuidade, porque quando a gente analisa as políticas da comunidade internacional, a gente sabe que ele, por exemplo, os Estados Unidos da América utiliza o lower state, que é a política central que a gente tem, que eles dialogam conosco por via dessas políticas, que transmitem os valores da democracia, trazem as questões de direitos humanos, trazem as questões eleitorais como meta de dinamização do Estado. Mas quando a gente vai para o Deep State, a gente encontra um dos pontos fundamentais, que é a indústria do extrativismo. A indústria do extrativismo, a armação de grupos rebeldes, a subversão e assassinato, golpes de Estado a líderes democraticamente eleitos, é isso que a gente encontra no Deep State americano. E esse Deep State tem sido, no longo dos tempos, a dinamização do diálogo dessas estruturas com os nossos países africanos. É justamente isso que está a passar em África. Estes são os problemas que nós temos até hoje. E por isso é que nós vemos que essa estrutura toda tem dificuldade também em aceitar a dimensão política do presidente Venâncio, porque o presidente Venâncio está a fazer esse trabalho de transição por via da vontade popular. E a vontade popular ela é determinante para restabelecer-se aquilo que é o poder popular e construir-se as bases de uma nação verdadeira. Porque a questão existe justamente aí. A criação de uma nação verdadeira. Uma nação verdadeira deve emanar das vontades populares. E é nesse momento essas vontades que estão a convergir nesse processo revolucionário, nesse processo autêntico, ok? No qual todo indivíduo se envolve e todo indivíduo sente a responsabilidade de, num futuro próximo, ser uma pedra fundamental para o desenvolvimento de Moçambique. É justamente esse processo, porque durante muito tempo nós tivemos várias sabotagens. Há uma estrutura de guerra cultural que foi deixada dentro dos Estados africanos, e essas estruturas tinham como meta a dilatação, ok? A dilatação da perspectiva cultural colonial para poder se atingir o lado político e o lado econômico. E é por via do lado político, do lado econômico, que eles tiram vantagens do nosso povo até hoje. Mas, acima de tudo, essa vantagem é feita por via da cultura. As necessidades que nós temos hoje são excessivamente estrangeiras. As necessidades que temos são excessivamente estrangeiras. A questão de não produzirmos se prende basicamente na questão da dependência do consumo da produção estrangeira. E é justamente esses ciclos que precisam de ser quebrados. Mas eles se quebram quando se reconhece a cultura como elemento central de dinamização econômica, no qual nós sentimos que as nossas necessidades, ok? Elas devem ser, basicamente, responsabilidade nossa. O grande Thomas Sankara nos disse que quem te alimenta, atenção, quem te alimenta te controla. E nós temos vivido durante esse tempo todo sobre essa perspectiva do próprio Ocidente, a questão de continuarem a paternalizar as questões e as necessidades africanas, a questão de continuarem a alimentar-nos, a darem-nos os nossos medicamentos, a darem-nos tudo aquilo que é perspectiva, eles é que conseguem dar aos africanos. E é basicamente o quebrar dessa dependência que começa com o restabelecimento do poder popular. Eles não gostam quando a gente está com o povo. Por isso é que eles vão tentar utilizar a classe média
vão tentar utilizar os intelectuais, como já estiveram a utilizar alguns, para tentar descredibilizar a imagem do presidente Venâncio Mondlane. Eles vão utilizar novamente a classe média para tentar sufocar, ok? Aqueles pobres fabricados pela Frelimo durante quase 50 anos, que hoje também se levantaram. Eles vão usar a classe média para fazer esse trabalho. Mas, infelizmente, e felizmente até, têm tido muita dificuldade de fazer isso, e essa dificuldade que eles têm se prende justamente nessa capacidade de mobilização que hoje o povo moçambicano acordou, e hoje Moçambique sai da narrativa de país pobre para entrar em um país rico em recursos, que essa realidade sempre foi ocultada pela Frelimo, para poderem continuar a fazer os seus contratos multimilionários, enquanto pequenos grupos de interesses ligados à elite política se enriqueciam de forma selvagem, controlando os processos de crescimento da própria população, controlando totalmente todos os setores da economia e fabricando pobreza para as populações moçambicanas. É bom que o povo esteja unido. Mais uma vez, precisamos de ir até as últimas consequências daquilo que se espera aqui. Porque essa luta não é somente moçambicana, eu volto a repetir. Essa luta é uma luta africana, na verdade. É o modelo do princípio de ruptura com os modelos coloniais, com os modelos que permitiram a exploração das nossas terras, a dilatação da pobreza, a dilatação da promiscuidade, a perversão das mentes africanas e, acima de tudo, a questão de não vermos um futuro. E é isso que está a ser quebrado aqui. Isso não é uma luta simplesmente Moçambique. Isso é uma luta histórica. Isso é uma luta com uma dimensão acima de tudo espiritual. Algumas pessoas, estou rapidamente a fechar aqui, algumas pessoas disseram, Isidro, tu és panafricanista, tu tens falado muito sobre os cristãos, mas você apoia o Venâncio Mondlane. O que é que eu respondi? Eu disse, quem me dera que todo cristão fosse como o Venâncio Mondlane. Porque o Venâncio Mondlane não é aquele cristão que abre as igrejas para explorar o povo e roubar o povo. O Venâncio Mondlane é o tipo de cristão comprometido com os valores, ok? Com os valores dos povos, com os valores do povo moçambicano, comprometido com a vida do povo moçambicano. Quem me dera mais uma vez que todo cristão fosse como o Venâncio Mondlane. Eu apoiaria todo cristão que fosse como o Venâncio Mondlane. Isidro, há só uma questão. Não é não ser como Venâncio Mondlane. É defender a não colonização de Moçambique. Moçambique e Angola tiveram um colonialismo. Agora estão a ter mais que um colonialismo. A luta é essa. Nem a laicidade a Frelimo sabe defender. O que é isso de Estado laico? O Estado laico blinda. Estão a receber populações imigrantes com a obrigatoriedade de, tal como em Angola, procriar em série, e daqui a dias, se não se pensar seriamente, os moçambicanos serão uma minoria, como os angolanos, e ficarão nas reservas de caça, tal como os índios nas Américas. É preciso pensarmos isso. Os nossos países precisam, e a pala de sermos povos, a laicidade do Estado e as religiosidades, nós não exaltamos as religiões africanas. Todos somos consumidores das religiões ocidentais. Não, mas é justamente... Corremos essa rapidamente aqui. Porque eles estão a procriar muito. Não, claramente. Estão a procriar muito. Mas ouça só algo aqui rapidamente. Cota William, só rapidamente aqui. Eu, quando digo que gostaria que todo cristão fosse como o presidente Venâncio Mondlane, eu basicamente estou a trazer aqui a perspectiva que boa parte daquilo que é o cristianismo, a estrutura do cristianismo, se construiu com o pensamento filosófico africano. Embora que foi adulterado e foi inserido aquilo que nós chamamos de nacionalismo europeu, ok? O próprio cristianismo, para quem consegue entender, ainda tem valores africanos aí presos. Portanto, quando eu digo que eu gostaria que todo cristão fosse um cristão da dimensão do presidente Venâncio, eu estou justamente a dizer que não é simplesmente o cristão da igreja, é o cristão que reza, é o cristão que luta pela emancipação dos povos, é o cristão que consegue simplesmente trazer a perspectiva que aquele aí é apenas um caminho para solidificar, ok?
a própria consciência do povo. E eu acho que é possível isso a partir do momento que existe a filosofia africana no meio disso. Boa parte do cristianismo foi construído com fundações do pensamento africano. Mas a forma como foi simplesmente batizado esse conhecimento, esse pensamento, da forma que esse pensamento foi estruturado dentro de uma base nacionalista estrangeira, isso é que confunde hoje, atualmente, os africanos. Mas quem conseguir ver por detrás desse conhecimento, daquilo que a Bíblia traz, realmente lutará pela sua terra, lutará pelos seus irmãos, lutará pelo seu próprio futuro. E essa base que falta em muitos dos nossos irmãos é deixarem de olhar a perspectiva de alguém que virá para sermos aquele que já cá está. E é isso que eu enxergo em pessoas como o presidente Venâncio Mondlane, e é isso que eu enxergo em muitos outros também que entenderam que há um caminho sempre para nós chegarmos onde nós pretendemos chegar.